Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de partilhas e estudos dos Amigos do Meio Ambiente e da Vida, aqui do Instituto Espírita Amigo Germano. Esse grupo nasceu, foi formado para fazer uma integração completa entre ecologia, ética da vida, ética animal e a doutrina espírita, nossa querida doutrina espírita, que tem muito a nos falar sobre isso. E esse grupo é maravilhoso porque como estávamos falando aqui antes de começar a gravação, é um grupo que faz a gente ter um calor no coração, porque é uma massa crítica que cresce. São pessoas que realmente estão se tocando e vão irradiar essa luz onde elas estiverem, de que nós precisamos fazer algo urgentemente pelo nosso planeta e pela vida, pois, do contrário, teremos um mundo na etapa de regeneração, um mundo bastante esculhambado, não é, meu amigo professor, meu querido amigo Sinuê Neckel Miguel? Seja muito bem-vindo, Sinuê, para essa apresentação especialíssima na noite de hoje. Sejam bem-vindos a todos que estão conosco aqui participando, Patrícia, Carlise, Carol, Trícia, Elane, Mário, você que está assistindo esse vídeo agora, curta, compartilhe, interaja conosco também. Posteriormente, pode fazer as suas perguntas, a gente encaminha para o Sinuê e tentamos ir respondendo. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem muito, porque hoje é uma noite importantíssima dentro do nosso trabalho, dentro do nosso grupo de estudos e partilhas. Vou passar a palavra para o Sinuê, querido amigo que vai se apresentar. Deixa eu dizer para o Sinuê, meu amigo, que esse grupo de estudos ele está desde meados de fevereiro estudando a obra do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, e fazendo mil conexões, não só com o Espiritismo, mas com todas as fontes possíveis de conhecimento, filosofia, ciência e religião pelo planeta fora. E hoje é um dia especial, né, meu amigo, porque temos você aqui conosco. Então, assim, sem mais delongas, temos muito a ouvir, muito a interagir, muito a colocar para dentro das nossas almas. E, Sinuê, você é o mensageiro importantíssimo da noite de hoje. A palavra é sua, presente-se aí para a turma. E, de novo, seja muito bem-vindo. Eu sei que a tua agenda está ocupadíssima, é convite vindo para todos os lados. Obrigado por estar conosco aqui hoje, viu, Sinuê? Eu que só tenho a agradecer, Roberto, pela oportunidade. Eu fico muito feliz em estar podendo trocar, como eu disse, né, antes aqui do começo da gravação, trocar ideias. Toda vez que eu exponho esse tipo de conteúdo, eu tenho um retorno muito importante, no sentido da troca mesmo, né, no sentido de partilhar aflições, angústias e também projetos de mudança efetiva, né? Então, acho que essa troca é fundamental. Então, primeiramente, né, boa noite, né, a todas e todos. É uma satisfação muito grande mesmo estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente tenha uma noite de muito aprendizado, muita troca. Sintam-se à vontade para levantar questões, para problematizar, enfim, para fazer um diálogo mesmo, efetivo. Então, me apresentando muito brevemente, eu sou espírita desde a adolescência. Há muitos anos eu também sou pesquisador do espiritismo do ponto de vista acadêmico, sou historiador de formação, então pesquiso a história do espiritismo, particularmente suas relações com a política, história do espiritismo no Brasil, né, com bastante ênfase nesse tipo de questão. E, mais recentemente, tenho me dedicado à preocupação com as questões ambientais e climáticas, sobretudo, é muito disso que a gente vai falar hoje, ao mesmo tempo fazendo conexão com essa reflexão acerca do espiritismo à luz de um olhar histórico e de uma problematização em termos das suas relações com a sociedade mais ampla, com o universo político, social, econômico, enfim. Então, é um pouco essas considerações que a gente vai levantar, vai problematizar algumas coisas aqui. Então, eu vou compartilhar uma sequência de slides com vocês, né? Então, peço licença já para trazer aqui para a tela. Tem bastante número, bastante informação, o tempo é relativamente curto para tanta coisa, então, se acharem que está muito se alguma coisa ficou confusa, vocês não hesitem em levantar
levantar a mão, né, interromper, enfim, colocar qualquer questão, porque a ideia é realmente ser uma ferramenta didática, né, para que a gente possa se comunicar melhor. Então, vou, desde já, colocar aqui na telinha a matéria. Legal. Então, como você tinha já adiantado aqui o grupo, né, então, essa apresentação está muito baseada num texto que foi um processo de elaboração, em cima de muito material, de muita leitura, de muitos diálogos com especialistas na área da climatologia, com especialistas na área ambiental, né? Veja só, sou historiador, e esse é um primeiro ponto de partida, eu acho, para começar essa conversa, né? A gente costuma pensar, né, questão ambiental, né, a gente, eu digo assim, um pouco o senso comum. Ô, Sinuê, desculpa te interromper. Vocês estão ouvindo o Sinuê? O Mário disse que não. Eu estou ouvindo. Então, Sim. Também estou. Estou ouvindo, sim. Tenta ver se não é o fone, Mário. Se tiver com o fone plugado no laptop, às vezes é isso. Às vezes dá alguma encrenca aí. Desculpa, Sinuê. Imagina, tranquilo. Então, a gente costuma, né, um pouco o senso comum, assim, pensar a questão ambiental como uma coisa, seja de um punhado de gente muito idealista, ou particularmente atenta, vinculada com a natureza, né, um pouco aquele estereótipo, né, o abraçador de árvore, né, uma ideia mais romântica, né, do ambientalista, seja, por outro lado, uma visão muito técnica, né, a ideia do especialista, aquele que faz um determinado curso, né, relacionado às questões ambientais, né, alguma matéria que exige uma competência técnica acima, digamos, dos réis mortais, né? E eu acho que esse e isso particularmente quando a gente fala da questão climática, que às vezes parece um amontoado de números e dificuldade e conceitos aparentemente difíceis, né, das pessoas compreenderem, isso aparece como um problema muito central aqui da nossa conversa, no sentido de que um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente fala das questões ambientais é essa separação, né? Ou seja, a ideia de que não é alguma coisa que diga respeito a todos nós e que esteja, sobretudo, ao alcance de todos nós, não apenas em termos de compreensão, mas em termos de intervenção, de ação, de resolução, né, de problemas. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, eu não sou um especialista no sentido técnico da palavra, né, mas alguém que se interessa, né, e que dialogando, né, com quem tem o conhecimento técnico, né, sou capaz de compreender e assim como qualquer um de nós é capaz, e nesse sentido a gente tem uma base para se engajar. Então é um pouco essa ideia de hoje aqui, é passar um pouco o bastão, né, daquilo que eu compreendi até aqui em termos de dados, de informações, e eu vou tentar transmitir a gravidade, né, de tudo isso. Está conseguindo agora já, Roberto, acessar os slides? Tá, então pode botar na tela, se puder, por favor. O título, né, desse capítulo, ele já é bastante provocativo, né? Ele começa com: sem revolução não há salvação, espiritismo, emergência climática e colapso socioambiental. Deixa eu ver se está aparecendo para... Está aparecendo para todo mundo já? Estão todos vendo o slide? Sim. Sim. Beleza. Sim, tudo certo. Legal. Só para mim que minha tela realmente hoje está difícil. Agora entrou para mim. Pronto. É o delay. Pode passar, então. Então, vejam, esses termos provocativos, eles têm sua razão de ser, né? Ou seja, a gente vai entender aqui por que a ideia de revolução aqui, e essas palavras, desde já muito graves, né? A gente está falando de emergência, a gente está falando de colapso. Então, eu queria trazer alguns dados para a gente contextualizar essas palavras, a gente entender isso mais concretamente.
Esse é um gráfico que mostra as chamadas Big Five, as 5 grandes extinções em massa que já aconteceram na história do nosso planeta, né? Desde que a vida complexa, essa vida complexa passou por picos de especiação, né? Uma diversidade grande de espécies, de grande aumento populacional e grandes quedas. Então, essas grandes quedas são as 5 grandes extinções em massa pelas quais a gente já passou. Então, veja, a última delas, né, a mais famosa, está aí há cerca de 60 e poucos milhões de anos atrás, é aquela que colocou fim à vida dos dinossauros. Essa é bastante popular. Mas antes dela já houveram outras grandes extinções, né, inclusive maiores em termos de redução das espécies, né, a terceira grande extinção aqui no final do Permiano, 96% das espécies extintas, né, e a vida depois disso se recuperou, né, com outras características, mas se recuperou. Então, são 5 grandes extinções. Por que a gente está falando isso? Porque, se vocês observarem no finalzinho, né, você tem aqui, tá, o começo, tá, de uma curva, que pode indicar uma trajetória rumo a uma nova grande extinção em massa, né? Parece alarmista dito assim, mas eu vou mostrar aqui alguns dados que mostram que não é exagero falar numa 6ª extinção em massa. Pode passar, Roberto? E aí, descrevendo para Carlise, esse gráfico, Carlise, ele demonstra na linha do tempo essas cinco extinções em massa que o Sinue está falando. Então, foi publicado recentemente, em 2020, o relatório Planeta Vivo, do WWF, que é uma das maiores organizações internacionais que quantifica e discute, propõe, né, soluções para os problemas da biodiversidade. Então, a gente tem nesse relatório, né, um relatório muito extenso, que mostrou que desde os anos 70, desde 1970 até 2016, a gente teve, pasmem, uma queda brutal de 68% das populações estudadas, seja de mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes selvagens. É um número assombroso. Tá? Isso aqui já deveria causar em qualquer um algum tipo de estremecimento, né, para quem não está ciente do que está acontecendo. Né? 68% num período tão curto, né, em termos de queda de populações. Se a gente for olhar em termos de espécies, a gente tem quantificados aqui cerca de 8 milhões de espécies, sejam animais ou vegetais, sendo que, dentre essas 8 milhões de espécies, 1 milhão já estão ameaçadas de extinção. Aí algumas variações entre o grau de gravidade dessa ameaça de extinção, algumas de maneira mais crítica, outras menos, mas, grosso modo, 1 milhão ameaçadas de extinção de um total de 8 milhões de espécies, muitas das quais já podem se efetivar nas próximas décadas, ou seja, não é para um horizonte muito distante, né? Um horizonte muito próximo. Entre aves, mamíferos e anfíbios, as espécies ameaçadas de extinção variam de 20% a 43%, ou seja, se a gente reduzir mais esse grupo aqui, né, olhar aves, mamíferos e anfíbios, a taxa é ainda maior, né? Então, a gente pode chegar até a 43%, ou seja, quase metade, né, dessas espécies ameaçadas de extinção. Pode seguir o próximo slide. E por que isso, né? Porque, basicamente, a taxa de extinção observada, ela está se dando muito acima da taxa de extinção natural, né? Qual é a taxa de extinção natural? É basicamente esse número aqui, 0,1 espécies por ano por milhão de espécies, que é basicamente compensada pela taxa de especiação, ou seja, na mesma proporção que algumas espécies vão desaparecendo, outras vão aparecendo. Né? Isso garante, digamos, a biodiversidade do planeta em um certo equilíbrio. O que a gente está vendo nas últimas décadas, na verdade, isso é bem quantificado a partir dos anos 1900, são taxas de extinção muito elevadas. Elas ultrapassam aqui as 100 espécies por milhão por ano, ou seja, muito, mas muito, muito acima da taxa de extinção natural de 0,1, percebe?
né? Então, é cerca de 100 a 1000 vezes mais elevada a taxa de extinção. É um ritmo alucinante, né, com relação àquilo que seria o normal. Se a gente continuar nesse passo, pode seguir daí o próximo slide. Se a gente seguir nesse passo, né, e todas as espécies que hoje estão ameaçadas forem extintas nos próximos 100 anos, o limiar de 75%, que é o limiar considerado o limite, onde a partir daí se fala em extinção em massa, todas as outras grandes 5 extinções massivas, elas significaram uma perda de mais de 75% das espécies do planeta, né? Se a gente continuar nesse passo, a gente vai atingir essa marca, ou seja, de destruição da biodiversidade planetária, nos próximos aí 240 a 540 anos, o que é, do ponto de vista da história planetária, ridiculamente pouco tempo, né? Ou seja, né, falando bem claramente, tudo indica que nós já estamos em curso da chamada sexta extinção em massa. Tá? Então, isso aqui indica bem para a gente o rumo, né, da nossa conversa de hoje. A gente está falando de uma gravidade extrema, né, uma gravidade extrema. Evidentemente, né, vocês devem logo colocar a questão aqui, né, e nós, né, e nós no meio disso, né, e a espécie humana está dentro desse barco, desse pacote, né, então vamos discutir isso. Pode seguir o próximo slide. E o detalhe, né, meu amigo e amigos e amigas, estamos em transição planetária, né? Veja que esse prazo de 240 a 540 anos, teoricamente, vamos estar já dentro, né? Dentro da fase de regeneração. Então, veja como vamos entregar o planeta em termos de espécies, de diversidade de espécies, para essa nova etapa planetária, que é uma etapa moralmente mais evoluída, um sentimento de solidariedade e fraternidade bem melhor do que a etapa de expiação e provas, ou seja, percebem a entrega que a gente está fazendo para as futuras gerações em termos de extinção de espécies? É complicado. Exatamente, Roberto. Ao final, vou procurar fazer algumas ponderações com relação a isso, né? Essa questão do mundo de regeneração, fazer algumas conexões com o pensamento espírita. Para seguir aqui nessa toada, né, das informações, muito rapidamente, né, aqui estão as principais causas da crise da biodiversidade, né, essa que a gente pode chamar de maneira mais clara, né, essa extinção, né, em curso, extinção em massa em curso, mudança de uso do solo, superexploração de espécies invasoras e doenças, poluição e mudança climática. Né? Pode passar o próximo slide. Aqui mostra os percentuais de quanto cada uma dessas causas tem causado impacto. Né? A mudança de uso do solo é a principal, que é basicamente o avanço da área utilizada para agricultura e pecuária. Né? Grosso modo, é disso que se trata a mudança do uso do solo. Depois você tem ali as espécies superexploradas, pensamos na pesca, né? Realizada, né, de maneira em escala industrial, né? A invasão de espécies e doenças, que tem muito a ver com a mobilidade, com a globalização, né? E com essa invasão, né, nos biomas originários, a poluição, de um modo geral, e a mudança climática cada vez tendo um impacto maior. Há variações, termos continentais, né, para cada região, alguns elementos aparecem com maior gravidade já para certos continentes, como é o caso nosso, mudança climática tem um impacto muito importante no caso da América Latina e Caribe, né, regiões tropicais particularmente. Então, isso aqui nos sinaliza um pouco como os problemas vão se conectando, né, a gente vai vendo que está tudo muito amarrado. Pode seguir o próximo. Viu, minha amiga Carlise? Esse slide foi bem explicado pelo Sinuê, tá? É exatamente isso. Tem imagens ilustrando cada uma das formas de ameaças à biodiversidade. Está sendo bem explicado, estou entendendo tudo. Obrigado. E aqui mostra para a gente, né, um elemento central, né, para a gente entender aqui essa questão
da mudança do uso do solo, né? O que a gente está falando? Basicamente, terras habitáveis no planeta, né, são cerca de 104 milhões de quilômetros quadrados, e a gente pode dividir entre biomas e antromas. Os biomas são aqueles que não têm a presença humana, os antromas aqueles que têm a presença humana. A gente já tem maior parte das terras habitáveis do planeta, já tem a presença humana, são antromas, ou seja, né, o ser humano realmente colonizou aqui a maior parte do planeta. Desses 54 milhões de quilômetros quadrados, que a gente pode chamar de antromas, vejam só, tá? Esse aqui é o ponto central, né? 51 milhões, ou seja, a vasta maioria, tá? É ocupado para agropecuária, ou seja, 51 milhões de quilômetros quadrados. E se a gente olhar mais de perto, dentro dessa agropecuária, né, na realidade, a maior parte, tá? A grande maior parte, 40 milhões de quilômetros quadrados, são dedicados à produção de alimentos de origem animal. Ou seja, é basicamente a criação de gado, né, em larga escala, né, e o restante, aí, todo o resto do prato, né, como está na imagem. E aí a gente pode fazer uma consideração, né, aqui até em termos nutricionais, né, mostrando que, embora seja um território muito vasto utilizado para pecuária, em termos de contribuição calórica e proteica, né, você tem, na verdade, uma contribuição dessa alimentação de origem animal, ela é bastante menor do que a alimentação de origem vegetal. Né? Isso aqui levanta para a gente, obviamente, uma discussão acerca do sistema alimentar, né, e então, nosso modo de alimentação, o impacto que isso vem estabelecendo para a biodiversidade, né? Ou seja, resumindo a ópera, né, uma alimentação que utiliza, né, consumo de carne, né, em níveis industriais, ou seja, né, de maneira generalizada, né, grandes quantidades e utilizando vastos territórios, né? Então, seja agropecuária extensiva ou mesmo agropecuária intensiva, que tem outro tipo de problema também, elas têm um impacto ambiental extraordinário, tá? Então, isso aqui levanta para a gente um problema muito sério. Pode passar o próximo slide. E aí a gente chega na discussão, né, sobre o chamado antropoceno e a grande aceleração. Então, a gente já viu aqui que está no curso, né, da sexta extinção em massa, e isso se liga ao conceito de antropoceno, ou seja, a ideia de que nós já vivemos numa época geológica que é mensurável por uma série de fatores, onde o ser humano, né, se torna capaz de desestabilizar, né, o equilíbrio biogeoquímico e físico do sistema Terra, ou seja, da Terra vista como um grande sistema em equilíbrio. Tá? Então, isso é um ponto central aqui da nossa conversa, quer dizer, entender agora a questão da responsabilidade, ou seja, né, é o ser humano sendo capaz de realmente bagunçar, né, aquilo que vinha funcionando bem. Tá? Antes do antropoceno, nós vivíamos no chamado Holoceno, que é um período que data desde o fim da última glaciação, onde o planeta Terra entrou num clima relativamente ameno, com estações bem definidas, extremamente propício à produtividade agrícola, onde, basicamente, sobre esse terreno climático que floresceu a civilização como a gente conhece. Né? Os processos de desenvolvimento da agricultura, depois das primeiras cidades, processo de urbanização, e tudo que veio daí decorrente, ou seja, o Holoceno, né, a infraestrutura ambiental climática que permitiu o florescimento dessas sociedades complexas, tal como a gente tem hoje. Né? Nós estamos basicamente acabando com essas condições, ou seja, a saída esse clima muito propício, né, para uma nova época geológica que anuncia aqui gravíssimos problemas. Quando começa o antropoceno? Há todo um debate sobre isso, o que é mais aceito, onde há mais consenso científico, a ideia de que começa a chamada grande aceleração. O que é a grande aceleração?
Vamos olhar o próximo slide. Esse gráfico aqui ficou conhecido como o gráfico do taco de rock. É um cientista chamado Michael Mann apelidou e pegou, né? O gráfico do taco de rock. A gente entende que basicamente é o desenho do taco de rock, que mostra para a gente uma curva exponencial a partir de meados da metade do século XX, em torno de 1950, sobre vários indicadores. Então, a gente tem aqui a curva exponencial da população, PIB, né, investimento estrangeiro, uso da água, produção de papel, consumo de fertilizantes, produção de veículos, uso de energia primária, telefones, turismo, barragens, restaurantes de McDonald's, né, tem de tudo aqui. Os gases de efeito estufa, né, tá, CO2 bombando, depressão de ozônio, uma série de características aqui, né, e a extinção de espécies. Tá tudo aqui. Vejam só, tudo acompanha basicamente a mesma curva, né? Isso não é à toa. Isso tem a ver com, historicamente, basicamente com o momento onde aquele modelo de American Way of Life, né, que vicejava nos Estados Unidos desde os anos 1920, ele passa a ser exportado para o mundo. Então, de 1950, basicamente, em diante, você tem o mundo todo procurando reproduzir o padrão de vida norte-americano. Então, é o período da globalização nos moldes de um estilo de vida de superabundância de consumo, né, e isso vai se espraiando. Então, historicamente, a gente pode associar a grande aceleração com o período de globalização capitalista nos moldes do chamado estilo de vida americano. Né? Pode virar o próximo. Só descrevendo aqui, então, o slide, ele traz realmente a figura gráfica de um L, viu? Uma letra L deitada, o Lzinho deitado de costas, e todos os elementos do gráfico, o gráfico começa em 1750 e vai até o ano 2000, e começa em 1750, vai mais ou menos estável até 1950, depois Carlise sobe como um arranha-céu, assim, em direção ao céu, sobe de maneira reta praticamente todos os indicadores, mostrando essa grande aceleração que o Sinué nos colocou muito bem. E essa grande aceleração, aqui você tem uma separação entre esses gráficos em termos de características, né, padrões socioeconômicos e sistemas e padrões aqui de mudança no sistema Terra. Pode passar, não vou detalhar aqui. Aqui uma imagem, né, que sinaliza um pouco daquilo que a gente está fazendo, né, a ideia do antropoceno como uma época humana não no sentido positivo, né, a imagem de destruição, ou seja, a gente está vivendo o antropoceno como uma pegada, como uma marca de destruição e não de domínio, como se queria, né, o pensamento né, humanista, iluminista, que colocava o ser humano, né, como um elemento central, racional e capaz de produzir progresso a partir do domínio da técnica e da natureza, né, descambando para um descaminho, né, um caminho de destruição, né, de violação aqui dos limites planetários. E aí isso é muito fácil de compreender de maneira, em termos de imagem, né, pensando o seguinte: o sistema Terra compõe um equilíbrio de elementos de um planeta finito, né? Existe uma capacidade limitada de regeneração e de fluxos de matéria e energia dentro desse sistema. Com esses gráficos, né, em elevação, em curva exponencial, uma exponencial ela cresce tendencialmente para uma vertical, né? Você pode imaginar, é uma curva que tende a vertical, ou seja, a passagem, né, de ano após ano para uma situação de gravidade absurdamente elevada, né? Ou seja, todos os riscos, todos os impactos, eles estão aumentando exponencialmente, né, seguindo a trajetória dessas curvas. É disso que a gente vai falar agora com relação ao clima. Vamos passar ao próximo gráfico. Muito bom, Sinué. Escrevendo aqui brevemente, essa imagem é realmente impactante, viu? Temos o globo terrestre. De um lado, o planeta Terra de um lado, aparece ali a África,
o continente americano, e no hemisfério norte ali um retrato de guerra, assim, de destruição, né? E a esquerda desse globo tem, digamos, um mesmo globo, só que na cabeça de um homem. É a cabeça de um homem com a terra desenhada em cima, onde aparece ali o continente africano, a Europa, mostrando bem o que é esse nosso regime antropocêntrico, né? É o planeta homem, é o planeta homem, Uhum. e todas as suas consequências que nós estamos vendo aí. E eu diria feito a imagem e semelhança de nós mesmos, com toda a nossa perturbação. Ou seja, nós não estamos bem, né? Nós temos um modo de vida alucinado, infeliz, doentio, eu diria, em vários aspectos, que nos adoece física, psiquicamente e espiritualmente. E isso está se refletindo no nosso desequilíbrio ecológico global planetário, né? Isso aqui mostra o antropoceno, né? De maneira bem didática aqui, né? Tem a ver com a crise hídrica, mudança do clima, extinção de espécies, destruição de habitats, acidificação oceânica, degradação do solo, tudo de problemas que vocês quiserem botar na conta, né? Se lhe vincula à questão do antropoceno. Dá para passar o próximo? Isso aqui, pessoal, são chamados limites do sistema Terra. É uma quantificação que foi feita pelo o grupo de resiliência de Estocolmo, liderado pelo cientista Johan Rockström. Tem um documentário muito bom na Netflix, inclusive, justamente apresentando, né, os limites planetários, apresentando essa tese, que se tornou, assim, a tese dominante hoje no mundo científico mundial para discutir os problemas ecológicos de uma maneira integrada, né? A gente tem uma visão sistêmica de tudo isso. Então, a ideia é que existem os limites do sistema Terra e eles estão sendo ultrapassados. Aqui vocês veem as zonas de incerteza, zonas de além da zona de certeza, que é alto risco, abaixo do limite, considerado seguro, e aquilo que não foi quantificado. Isso aqui já foi atualizado, isso aqui ainda não é o melhor que se tem, tá? A gente tem já, basicamente, as atualizações mostram que as coisas estão mais graves do que isso daqui, né? Tem muitos limites aqui que não se sabia muito bem, e a gente já sabe que já está ou na zona de incerteza, que é risco crescente, ou na zona de alto risco, que é além da zona de incerteza. Mas o que rapidamente dá para destacar é que a integridade da biosfera já arrebentou o limite há muito tempo, é a questão da extinção em massa, né? Está disparado aqui, né? Para além de altíssimo risco, a gente pode dizer, e as mudanças climáticas, elas já estão, na verdade, entrando na zona de alto risco também, né? Isso assim, para falar do hoje, né? Isso não é o futuro, é o hoje, a gente já está numa situação de extrema gravidade, tá? E depois tem vários outros elementos, a gente não vai ter tempo para entrar em detalhe em cada um desses aqui. Vamos para o próximo? Puxa vida, Evi, né, meu amigo? Uso de água doce. A gente está vendo aqui na Europa um cenário de seca absurda. Água doce é um bom comentário, Roberto. Esse é um dos limites planetários que foi muito contestado, aqui as métricas utilizadas, a gente vai falar um pouquinho disso. Ele já está, provavelmente na próxima atualização que vai sair proximamente dessa quantificação do grupo de Estocolmo, vai mostrar para a gente que a gente já entrou certamente aqui numa zonas, no mínimo, de risco crescente, na zona amarela, né? Na questão do uso de água doce. Porque tem alguns problemas aqui de metodologia que já saíram artigos muito recentes que propuseram aqui soluções para isso e estamos mostrando que a situação, na verdade, é muito grave, tá? Em termos de acesso hídrico aqui. A crise hídrica está batendo na porta. Vamos passar a próxima? Bom, gente, eu vou centrar agora, basicamente, a falar na questão do clima. A gente consegue, Roberto, será? Porque demorou muito para a gente começar, né? Não sei como é o horário de vocês. A gente começou, acho, por volta das 7h20. Será que a gente consegue seguir a fala até as 8h20 ou é muito abusar muito só para eu saber o ritmo que eu vou imprimir aqui? Sem microfone não dá, né? Turma, por mim, maravilha. Vamos embora. Vamos aproveitar o Sinuê aí. Elaine também, Carol,
Carlise, o que Jóia. você acha? Mário deu sinal positivo. Pô, legal, gente. Adoro vocês. Pode continuar. Adoro Agradeço, vocês. então, pessoal, Vamos em a frente. compreensão e que então a gente consegue falar um pouquinho melhor aqui, tá? Discutir um pouco os dados. Isso aqui mostra para a gente concentração de CO2 na atmosfera, né? Isso aqui é como a gente quantifica aqui a questão dos chamados gases de efeito estufa. Você transforma tudo basicamente na ideia de CO2, não é só CO2, mas a gente chama de CO2 equivalente. Então, assim, é uma forma de facilitar aqui a quantificação. Esse gás que vai intensificar o efeito estufa, né? Ou seja, existe um efeito estufa natural no planeta Terra que garante que o nosso planeta não seja absurdamente gelado, né? Como os planetas são. Então, existe um efeito estufa natural que é positivo. É aquilo que faz com que, em vez de a gente ter menos 20 graus Celsius, a gente tenha um planeta com temperatura média global de cerca de 15 graus Celsius. Isso é maravilhoso. Tá? Essa é a maravilha do Holoceno. O problema é, com uma ligeira perturbação, né, em termos de concentração de gás de efeito estufa, esse efeito estufa se intensifica. E, ao se intensificar, a gente pode desequilibrar o planeta para uma rota absolutamente catastrófica. A gente vai ver isso de maneira gráfica um pouco mais à frente. Então, a gente tem aqui essa quantificação mostrando que nós chegamos, né, em 2020, a concentração de 417 partes por milhão de gases de efeito estufa. Tá? É um número extremamente elevado, a gente vai depois em gráfico, né, muito acima dos padrões considerados limite seguro. Tá? Pode passar o próximo. Isso aqui mostra para a gente, né, um ponto que a gente vai também discutir melhor na frente, o fato de que, a despeito de que isso é muito bem conhecido, desde pelo menos meados da década de 80, e uma sucessão de acordos internacionais, né, se propuseram a resolver esse problema, a despeito desse conhecimento, o que a gente tem é o contínuo aumento da concentração, ou seja, em nenhum momento a gente está recuando. Na verdade, a cada ano a gente só faz agravar. Então, aqui vocês percebem por esse gráfico, né? Conferência do Meio Ambiente Estocolmo 72, foi o primeiro grande alerta, né? James Hansen no Congresso dos Unidos em 1968, cientista da NASA, o famosíssimo, e foi chamado a declarar, depor no Congresso americano, acerca da realidade antrópica do aquecimento global, ou seja, não apenas está aquecendo, mas nós temos garantias de que é por causa da ação humana, emissão dos gases de efeito estufa. Depois, Conferência do Meio Ambiente da Rio 92, Protocolo de Kyoto 97, Conferência do Meio Ambiente Rio 2012, Acordo de Paris 2015, né? E a gente só faz, na verdade, aumentar aqui a concentração de gás de efeito estufa. Tá? Pode seguir. E aí, só descrevendo, então, esse gráfico numa linha, num eixo do gráfico é a emissão de gás de CO2 e no outro eixo a linha do tempo. E a linha gráfica que segue na diagonal, direta, desde meados de 1960 até 2020, chegando nesse ponto que o Sinuhe nos descreveu aí, 417 partes por milhão, que é muito ruim. É muito ruim. Isso aqui mostra, não vou discutir agora, mas basicamente mostra que as contribuições em termos de países, né, para isso, elas variam bastante, obviamente, tem a ver com basicamente capacidade industrial. Então, os Estados Unidos aqui, capacidade industrial e população, né? Então, Estados Unidos na ponta, né, como o principal emissor. Mas, claro, tem a questão também das emissões históricas, então você tem que olhar isso numa longa duração. Tem países, por exemplo, que muito recentemente, né, emitem muito, por causa da China. A China, né, também com uma série de características típicas da globalização, muitos países transferiram as suas plantas mais poluentes, né, para produzir na China, e isso, se é contabilizado para a China, né, fica um pouco, digamos, enganoso, né? Mas a gente tem aí, assim, a China, né, entrando na segunda posição, depois Rússia e depois Brasil, né? Vejam só, Brasil. E aí, Brasil, é importante notar que a contribuição por queima de combustível fóssil é bastante pequena comparativamente a outros países. A principal causa tem a ver com manuseio do solo, ou seja, tem a ver com desmatamento. Tá? Desmatamento é uma das grandes causas de emissão de gás de efeito estufa, porque as florestas, principalmente, né, as grandes florestas tropicais, elas são basicamente repositórios de
gás carbônico, né, armazenado, e quando queima a floresta, esse gás carbônico que está aprisionado, protegido, né, fruto do processo de fotossíntese, ele agora é liberado para a atmosfera. Né? Então, desmatamento significa liberar tudo aquilo que estava sendo, né, guardado pela floresta. Tá? Pode seguir o próximo. Bom, tudo isso, pessoal, acho que deixa claro que justifica a gente falar, vejam, né, a própria linguagem se modificando. Né? A gente ouvia lá nos anos 90 falar em aquecimento global, um termo que, né, ficou bastante popularizado. Em seguida, né, um pouco respondendo à complexidade disso, né, o termo mudanças climáticas começou a ser bastante utilizado, porque apareceu gente que não entendeu direito, por exemplo, e dizia, mas o inverno continua aí. Nossa, que frio que fez esse ano, né? Então, esse papo de aquecimento global é conversa, é besteira, né? Olha o frio que está fazendo, né? Os gaúchos conhecem bem isso, né? Então, não se trata disso, né? A confusão que as pessoas têm por falta de conhecimento mesmo, informação, confunde meteorologia com clima, né? Que olha as coisas numa escala muito mais ampliada. E a mudança climática procura dar conta dessa complexidade. Só que mudança climática não comunica o que está acontecendo, né? Mudança parece muito neutro. Mas pode ser para melhor até, né? Então, muitos editoriais já estão passando a adotar uma outra linha, né? Por exemplo, The Guardian, já há alguns anos, não utiliza mais mudança climática, climate change, né? Eles utilizam agora termos como emergência climática, né? A urgência climática, crise climática, ou seja, o vocabulário na imprensa já se modificou, né, e isso está bastante generalizado. Eu vou passar agora algumas imagens rápidas de imprensa, você pode passar no meu sinal, bem ligeiro mesmo, né? Mais de 11 mil cientistas decretam emergência climática, novo relatório, sai no Washington Post, adiante. É para mostrar que não é coisa da minha cabeça, tá, gente? Mudanças climáticas estão levando o planeta a ponto de inflexão perigoso, pode seguir, National Geographic. Aqui na The Guardian, a mesma notícia dos 11 mil cientistas publicando aqui, né, o alerta de crise climática global, pode passar adiante. Agora é crise, no Piauí. Pode seguir. Só para transmitir aqui eu travei aqui, estupefacto com essa camisa, e está passando algumas manchetes de portais de notícias, e agora apareceu uma foto aqui que, para o mundo que eu quero descer, né? São ursos polares mexendo no lixo, num lixão a céu aberto. É algo que eu não tinha visto ainda. Eu achei que eu tinha visto tudo, mas não. É para mostrar que o degelo está avançadíssimo, tá? Avançadíssimo, e obviamente isso coloca na linha de frente aqui, né, animais que têm a sua extinção próxima, certa. Secretário-geral da ONU pede que o mundo declare estado de emergência climática, Antônio Guterres, né? Antônio Guterres aqui foi, isso mesmo. Na sequência, a corrida contra o relógio para conter o aquecimento global no meu país. Pode seguir. Recife é a primeira cidade do Brasil a reconhecer a emergência climática, projeto Carbono Zero até 2050. Tem uma série de municípios, países, né, parlamentos declarando o chamado estado de emergência climática. Né? Primeira mulher a ser eleita presidente da Comissão Europeia, declara a crise climática sua prioridade número 1. Cientistas previram o agravamento de incêndios na Austrália há 13 anos, né, os incêndios gigantescos, assustadores, né, que mataram mais de 1 bilhão de animais. Mais de 1 bilhão de animais. Os incêndios recentes na Austrália, após uma das maiores crises de seca, né, no país. Aqui do lado de casa, meu amigo, meus amigos, né, Carol pode reforçar bem, porque ela percebeu isso quando nascia, até terminar, quando os bombeiros vinham, né, Carol? Questão dos incêndios aqui no entorno de casa, aqui na região de Guimarães, no norte de Portugal. A todo instante. Carol dizendo ali no chat, né, que era deprimente, de fato. E aí, né, Sinuê, aquilo que você falou, né, fez uma conexão muito bacana
com o emocional também, com o psíquico, porque isso Isso. afeta o emocional e o psíquico. A gente, Aqui em casa foi assim, não era legal ver isso, era muito ruim. A gente ficava ansioso, sabe? Abalado com aquilo, com o incêndio perto aqui. já há novos termos, né, na psicologia, né, a ecodepressão, Uhum. depressão climática, ansiedade climática, são novos termos que estão sendo utilizados para dar conta disso, né, esse novo tipo de sentimento, de angústia, de depressão. Esse é um elemento central e eu quero falar bastante disso no final, quer dizer, um pouco disso, porque o tempo é curto, mas eu acho que isso é um ponto muito central para a gente, o aspecto emocional, de o que a gente vai fazer com essas emoções. E é importante senti-las, mas que maneira a gente trata isso? Vamos seguir mais um pouquinho, bem rapidamente agora, tá? Los Angeles Times, California's Climate Apocalypse, né? Então, apocalipse climático, outra expressão que vem aparecendo. Já dialoga com o nosso imaginário religioso, né? O imaginário do apocalipse. Mudanças climáticas podem acabar com a civilização até 2050, diz estudo. Novas projeções apontam aumento de 7 graus Celsius em 2100, isso é Armagedon climático, tá? 7 graus Celsius, já digo para vocês que é completamente para além da nossa capacidade de adaptação. Né? Aqui mais uma notícia reforçando, né? Esse estudo francês. Aqui a inundação, né? 8 lugares da América Latina, Rio de Janeiro e outras cidades podem estar submersas em 2100. Emergência climática, mais da metade dos pontos críticos do clima agora estão ativos, alerta cientista. A gente vai falar disso, desses pontos críticos mais adiante. Mudanças climáticas, a preocupante onda de calor que foi Sicília bater, né, os recordes de temperatura. Todo ano está batendo recorde, né? Sempre um novo recorde. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, África. Então a gente tem, né, recorde em cima de recorde, né? 48,8 aqui na Sicília, recorde de temperatura na Europa. A Amazônia, né, podendo virar floresta seca. Vamos falar da Amazônia depois um pouquinho. Né? Aqui no Le Monde, né, e o Libération, jornais franceses aqui, né, clima aqui na beira do abismo, né, clima ao bordo do Gulf, aqui crise climática, né, o terrível, né, os incêndios que varreram aqui a Europa, o último aviso para salvar o planeta aqui também, o jornal espanhol, e assim, né, incêndios na Grécia, na Turquia, rodaram muitas imagens, né? Crise do clima pode se tornar irreversível na próxima década. A questão aqui dos pontos de flexão irreversível. A gente vai falar disso agora na sequência. Relatório da ONU sobre o clima faz alerta vermelho para a humanidade. O planeta esquentará 1,5 até 2040, com forte efeito no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho na sequência também. Estado de São Paulo. The Guardian, Global Climate Crisis, né? A crise climática global inevitável, sem precedentes e irreversível. Código vermelho para a humanidade, Independent. Esse é recente, acho que foi o último mês do Libération, Climat, l'été meurtrier, né, o verão mortífero na Europa, e as inundações aqui no Bangladesh, na Indonésia. A sequência, bom, o que a gente está falando então, né, gente? Assim, vamos falar agora de consequências, o que é falar em emergência climática, bem objetivamente. Aumento de frequência e intensidade de eventos climáticos extremos. Então, a gente está falando de ondas de calor, cada vez piores, mais intensas, mais próximos do nível de letalidade. Secas, mesma coisa, cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas, cada vez mais devastadoras para a agricultura. Incêndios, né? A gente está vendo isso, a gente viu os incêndios na Amazônia, né, numa crescente, tem a ver com uma péssima política, uma política de destruição governamental, né, falando que é política governamental, mas tem a ver também com a mudança climática, certamente. Né? Pantanal, a gente viu isso aqui no Brasil de maneira muito direta. Tempestades, né? Os furacões, os padrões do, né? Por exemplo, né? Isso tem a ver com a intensidade energética e com a desestabilização do ciclo hidrológico. Então, os furacões estão se tornando piores em termos de, eles tendem a ficar acontecer com maior frequência, maior gravidade, eles tendem a ficar mais estacionários, né, dentro da região continental. Ou seja, os impactos são muito mais devastadores. Em vez de passar rapidamente, eles estão ficando mais. Tá? Isso tem a ver com uma discussão da física da energia. Então, né, tempestades tropicais, está tudo pior, desregulamentando o clima. Né? Isso já é quantificado.
né? As últimas décadas isso já está demonstrado, está piorando com o aparentemente pouco aumento de temperatura que a gente teve até aqui. Tá? Aumentamos cerca de 1,2 graus Celsius, né, sobre a temperatura média global desde o período pré-industrial, né, antes de começar a queimar petróleo, carvão e gás natural. Parece pouco, né, mas a gente já está vendo que é bastante, mas pode ficar muito pior. Pode seguir. Fui aqui, né, Sinuê, meu amigo, aqui pela Europa já estão começando a dar, assim como dão nomes aos furacões, aqui na Europa estão começando a dar nomes para as ondas de calor. Não é? A Carol me ajuda se eu estiver errado aqui, mas tem uma onda de calor aqui na França que se chama Daniele, está começando a ter, porque elas estão marcadinhas, estão começando a ficar marcadas, curtas, né? E intensas, cada vez mais intensas. Exatamente. Isso aqui mostra para a gente, para dar um exemplo aqui, né? As ondas de calor. Aqueles eventos que deveriam acontecer a cada 10 anos, à esquerda, e aquele que deveria acontecer a cada 50 anos. Você mostra que a cada tanto de aumento de temperatura, você tem um aumento em número de frequência. Então, né, se aumenta 1,2, que é o caso que a gente está hoje, a gente já está com eventos que aconteciam a cada 50 anos ao longo da história, né, agora está acontecendo 4,8 vezes mais. Tá? Vejam, gente, isso é muita coisa. Tá? 480%, é isso, né? Mais do que o seria normal. Se você aumenta para mais 2 graus aqui, você vai para 8,6 de aumento de frequência. Tá? Isso aqui já é praticamente, todo cientista do clima diz que só quase que, não usa essa palavra, né? Quase que um milagre para a gente escapar de não ultrapassar os 2 graus Celsius de aumento, tá? Então, 8,6 já praticamente dobra a frequência daquilo que está ruim hoje, dobra, né, em termos de frequência, vai ficar muito mais frequente. 2,7 já vai para 13,9 vezes, mais 5,3, né, no limite, 39,2 vezes. Tá? Ou seja, aquilo não tem mais como falar em novo normal. Né? Não tem novo normal porque não tem mais normal. O normal é não ter mais normal, é isso. Né? Ou seja, a cada ano, como a temperatura não para de aumentar, a cada ano a gente vai ter as coisas piores. Tá? Pode seguir. Aumenta o nível do mar. Né? Isso aqui foi uma das coisas muito faladas, né, nos anos 90, bastante apareceu isso no imaginário, cinema americano, né, muita coisa, né? O aumento do nível do mar. Tá? É bastante conhecido de todos a ideia de que está derretendo, né? As geleiras estão derretendo, né? O Ártico, a Groenlândia, já uma parte significativa da Antártica, que até pouco tempo atrás muitos cientistas achavam que não tinha como acontecer, né? Já está acontecendo. Então, a gente tem projeções que variam aí, em torno de 1 metro até 2100, tá? No curso que a gente está. Só que o problema é que não para em 2100. Tá? Na realidade, continua aumentando. Né? Não vai parar. Isso já é que nem crédito, você já passou o cartão, né? E a fatura vai chegar. Tá? Pode demorar, em muitas parcelas, mas vai chegar. Então, a gente vai ter um aumento de até 20 metros ou mais. Tá? Em cenários muito apocalipses, pode chegar até 50 metros. Né? Tá? Mas imagina o que significa, né, gente? As regiões costeiras, as cidades que têm dinheiro para fazer alguma coisa já estão fazendo. Miami já está cheio de sistema de sistema para tentar, né, de barragens, de formas de você tentar, de escoamento, para tentar lidar com isso. Né? Mas essas cidades mais pobres não têm condição. Tá? Tem muitas cidades que já estão, né, com o seu destino traçado aqui, né? Se nada muito radical for feito. Pode seguir. Nossa, e aquelas nações ali do Oceano Índico, por exemplo, super populosas, Exatamente. Bangladesh, Índia, Exatamente. Paquistão, O delta do Indonésia. Bangladesh é gravíssimo, já está acontecendo. Né? Agora foi assim, 1/3 do país ficou submerso. Né? Você já teve uma mobilização de migração de milhões de pessoas, claro, foi temporário, né, se retornou, mas isso só tende a ficar cada vez mais frequente, cada vez mais grave, cada vez mais complicado lidar com isso. Tá? Então, nas regiões costeiras, o Brasil aqui é super sensível a esse aumento. Pode seguir. Acidificação dos oceanos, vou passar muito rapidamente, tá? Mas basicamente uma das consequências do aquecimento global é o processo de acidificação. O pH está ficando mais ácido, né?
E isso tem um impacto na vida marinha importante, tá? Ainda muitas incertezas no tamanho do problema que isso pode ficar, pode ser muito grave, né? Mas tem a ver basicamente com uma série de espécies que dependem, né, que tem o problema da calcificação, tá? E a sua carapaça ela vai ser corroída pelo oceano mais ácido e que está chegando também num ponto de saturação, tá? Em termos da capacidade da retenção desse calor, tá? Então o oceano está se aquecendo, superaquecendo, tá? E aí gera um processo também de acidificação a partir da concentração de CO2. Tá? Então isso aqui é extremamente prejudicial à vida marinha, né? Muitos desses impactos são assim incomensuráveis e afeta também as populações humanas que dependem, né, da vida marinha. Você pode pensar aqui nas populações que dependem da pesca local, por exemplo, né, como isso pode ser um impacto muito grande. Seguir, próximo slide. Escassez de água, tá? Isso aqui são alguns números, assim só para levantar o problema. A escassez de água tende a se tornar um problema cada vez mais grave, tá? Que tem a ver com a mudança climática e tem a ver com o uso que a gente faz da água, principalmente o uso voltado para a agricultura irrigada, né? O nosso sistema alimentar tem uma série de problemas, de fragilidades, e uma delas é essa superdependência da irrigação artificial, né? Então, isso tem de se tornar crítico. E aí entra o problema energético, né? Quer dizer, a gente já viu no Brasil aqui como a baixa dos reservatórios, né, com escassez de chuva, já nos joga na beira de uma crise energética. Mas essa crise pode se tornar muito mais grave. Tá? Então, aqui alguns números. Tá? Com 2,7 de aumento da temperatura, né, o que é uma coisa muito provável da gente chegar, tá? Já adianto isso, a gente aumenta entre 40% e 100% o número de pessoas sofrendo escassez hídrica absoluta, ou seja, aquela mais grave. Tá? Um aumento enorme. Tá? Aquilo que, digamos, é o padrão para países muito pobres no continente africano, né, e com muita dificuldade de acesso a recurso hídrico, né, se torna um padrão em outras regiões e se amplia muito o problema dentro do próprio continente africano. 2050, mais de 40% da população global viverá em áreas de grave estresse de água. Tá? Ou seja, não é a pior a escassez absoluta, mas é de grande gravidade. Mais de 40% da população global. Tá? Isso aqui é um relatório da Water World Development Report, tá? Órgão vinculado ao ONU, de 2014. Provavelmente tem atualizações disso aqui que mostram que a coisa é pior. A gente está vendo todas as atualizações, os números são mais graves do que aquilo que foi projetado. Tá? Isso é impressionante, é assustador. Então, o próximo slide mostra para a gente aqui 2017, como é que era aqui a classificação em termos das áreas no globo, aquelas que têm estresse hídrico extremamente alto estresse, médio, baixo a médio, baixo e não tem dados. Né? Mostra basicamente que a situação de maior gravidade se concentra na região norte-africana, a partir do Saara e ao norte do Saara, né? Toda a região ali do Oriente Médio, é a região do Sudeste Asiático. Né? Essa região é a região mais, hoje, que já vive uma situação muito grave em termos hídricos. Né? Uma parte ali o México, uma situação de média gravidade, né? E a Argentina, tá? Falando aqui da América. Aí, se a gente pega o próximo slide, vai nos mostrar uma projeção aqui para 2040. Vejam só como a situação já fica muito mais grave, né? Muito mais generalizadamente grave. Né? A Europa já entra aqui em situação de alto, né, e extremamente grave aqui, né? Estresse hídrico. Uma grande parte aqui, né? Os Estados Unidos, mesmo o Canadá, uma grande parte da América do Sul. O Brasil aqui tem uma série de artigos que discutem aqui como esse mapa ele não dá conta da diversidade regional. Tá? Ele parece o Brasil numa situação relativamente tranquila, mas não se engane. Tá? Isso aqui é uma ilusão gráfica. Se a gente olhar por região dentro do Brasil, né, várias regiões já sofrem né, a gente conhece a realidade do sertão, né, do semiárido nordestino, por exemplo, né, mas isso vai se agravar muito, né, 2040, 2050, por uma série de mudanças. Tá? Então, vejo que a situação já projetada para 2040. 2040 é ali, gente. Tá?
Não está falando dos piores cenários, no rumo que a gente está próximo. Tá? Pode passar o próximo. Deixa eu comentar aqui para o visualmente, né, os dois últimos slides. O penúltimo, então, foi um retrato atual da situação de estresse, da questão da água no mundo. Então, do amarelo para o menos estressado, para o vermelho forte, para o mais estressado. E aí o Sinuê fez a descrição. E é uma projeção para 2040 também. E aí a gente vê, né, minha amiga Carlise, o pessoal, a gente vê o mapa bem vermelhinho, né? Bem mais vermelhinho no ano de 2040. Aqui mostra como isso tem muito a ver com o consumo de água, né, voltado para a agropecuária. Tá? Depois, né, tem indústria, uso animal, né? O uso doméstico é de baixíssimo impacto. Né? O principal mesmo impacto em termos de recurso hídrico é o uso para irrigação. Tá? Só para mostrar isso. Próxima imagem. Bom, e a gente está na questão de escassez de alimentos. Tá? Essa talvez seja a questão assim, mais crítica para a nossa espécie. Né? Ao ultrapassarmos 3 graus, tá? As perdas estimadas em culturas como trigo, milho, arroz, soja são de cerca de 30%. Tá? Só que nota é o seguinte, né? A população está aumentando. A gente deve chegar em um equilíbrio aí de populacional, 9, 10 bilhões na metade do século, até o final, talvez aí uns 11 bilhões de habitantes. Né? A demanda alimentar, né, só vai crescer. A gente tem, já hoje, né, sofre por razões político-econômicas, né, de situação de fome, né, para quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Agora, imaginem essa situação, né, de redução, né, de perdas, né, nas principais culturas agrícolas que alimentam o planeta, cerca de 30%, com 3 graus de aumento, tá? Que é um número muito provável da gente chegar. Muito provável da gente chegar de aumento da temperatura média global nesse século. Com um aumento maior, as perdas podem ultrapassar 50%. Isso aqui significa, né, crise alimentar global, massiva, né, está falando de sofrimento, morte, né, doença, né, numa escala que a gente nunca viu na história da humanidade. Risco de quebra de safras simultâneas, ou seja, além da perda da produtividade agrícola, você tem quebras de safra, né, por conta de secas, de ondas de calor, que inviabilizam aquela safra. Só que agora, lembra da probabilidade cada vez maior da intensificação dos eventos extremos, você começa a multiplicar isso para o planeta todo. Então, o que acontece hoje muito é assim, tem uma quebra de safra aqui, se compensa com a produção ali, que não teve problema. Né? A Rússia compensa, a Ucrânia compensa, o Brasil compensa. Né? Uma situação de crise climática global, isso começa a se tornar crítico, porque você pode ter simultaneamente, né, ninguém mais funcionando como deveria funcionar. Próximo slide. Isso aqui, tirei aqui do professor Carlos Nobre, tá? Uma das excelências científicas do Brasil, talvez alguns de vocês conheçam, onde ele mostra para a gente aqui, ó, consequências, tá, nos cenários aqui de mudança do clima. Tem 2 cenários, basicamente, né? Mas ele está falando o seguinte, ó, com mais de 34 graus, tá, de temperatura, você entra numa situação muito crítica para a maior parte das culturas. Né? E o que a gente vê é que o Brasil, né, mesmo num cenário aqui, ó, de aumento da temperatura, que é mais moderado, que é esse cenário RCP 4.5, tá, ele, ao longo das décadas, tá, já em meados do século 2041 a 2070, uma vasta parte do país já entra numa situação de muita dificuldade de manter produção agrícola. Basicamente, só a área em azul é que consegue produzir. Tá? Em 2071 a 2100, tá? Quase todo o país, tá, se torna incapaz de ter agricultura. Tá? No cenário mais grave, tá, praticamente não resta senão um pedaço do Rio Grande do Sul e algumas partes da região de Mata Atlântica, região costeira, você tem a possibilidade de algum tipo de agricultura. Tá? Só que isso, gente, praticamente inviabiliza, né,
o Brasil, não apenas o Brasil se alimentar, né, como o Brasil alimentar o mundo, né, essa capacidade de exportação que o Brasil tem hoje. Então, é extremamente crítico. Tá? Pode passar o próximo? Isso aqui mostra a mudança climática globalmente, e o impacto na produtividade agrícola, né? Particularmente gravíssimo na situação aqui dos países tropicais, tá? Essa região aqui vermelhinha mostra aqui as perdas de em torno de, se não me engano, 50%, tá ruim, tá pequenininho, mas em torno de 50% de perda de produtividade agrícola, né? Com o planeta aquecido aí, cerca de 3 graus Celsius ali em 2050. É ali, gente, tá? Tá falando muito próximo, é a vida dos nossos filhos, tá? Dos nossos filhos, num planeta onde vastas regiões não têm mais condição de suportar a agricultura. Tá? Do jeito que, pelo menos do jeito que a gente conhece hoje, talvez alguma forma de sobrevivência, né? Mas assim, as grandes culturas agrícolas, aquelas que alimentam em massa, elas não suportam isso aqui. Tá? Pode passar? Descrevendo aqui brevemente o mapa, esse mapa é um mapa mundi que resume os impactos projetados sobre os rendimentos da cultura agrícola no mundo em 2050, com 3 graus a mais de temperatura. Então, né, a gente vê ali norte da América do Sul, uma boa parte da África, Oriente Médio, Austrália, muitas regiões do planeta vermelhas aí por conta dessa queda de produção, né, que o Sinoe bem pontuou. Bom, calor letal, tá? Então, basicamente, assim, hoje, 1% do planeta está em uma região que está no limite da habitabilidade por conta do próprio calor direto, ou seja, ondas de calor letais recorrentes, né, tornam aquela região inabitável, praticamente inabitável. Tá? A projeção aqui para 2070 é de 19%, né, do planeta se tornar inabitável por calor direto. Ou seja, não é nem questão da agricultura, falta d'água, é um calor que o nosso corpo não suporta. Ponto. Né? Que é basicamente uma combinação, chama temperatura de bulbo úmido, uma combinação entre temperatura e umidade. Né? Quanto mais úmido, pior a situação, porque o corpo não consegue refrigerar, né? Aquilo que a gente faz pelo processo de transpiração. Então, regiões muito úmidas, muito quentes, vão se tornando inabitáveis. Né? A gente tem isso uma vasta parte do Brasil, pensando na região norte do Brasil, por exemplo. Tá? Uma situação pode se tornar extremamente grave no futuro próximo e, no limite, inabitável. Viu, Sinoe? O grupo aqui, viu? Turma, fique à vontade aí para falar, viu? Os números não são róseos, eu estou vendo o pessoal tá meio quietinho, aí, olha, vamos lá, fiquem à vontade aí para intervir, tá? Falando sério, para discutir, para pontuar, porque é importante a gente ouvir vocês e interagir, né, Sinoe? Perfeito. No Oriente Médio, viu, meu amigo? A gente conversou aqui nos últimos grupos de partilha, de estudo, a situação do Oriente Médio, que as temperaturas têm passado, as ondas de calor têm se mantido por mais tempo acima dos 50 graus. Isso. Em países do Oriente Médio. Eles já estão no limiar. Eles estão no limiar da sobrevivência. É exatamente isso. Tá? E essas ondas de calor, né, se tornam cada vez mais, como eu já disse, né, intensas e frequentes. Isso vale para o calor letal. Pode seguir. Aqui mostra a projeção aqui em termos de regiões do planeta que se tornam inabitáveis pelo calor letal. Né? Aqui só para mostrar o Brasil, né? O Brasil e a América, de modo geral, uma vasta região já não dá para viver, pelo simples fato de que é quente demais, úmido demais, né? Então, é para a gente sentir, tá, gente? É bem visual, né? A gravidade é extrema. Tá? Pega toda a Amazônia, né? Isso. Pega toda a Amazônia ali como uma região imprópria. Puxa vida, aí a gente pensa, né, se não é? Estou abrindo o coração aqui. A gente pensa no impacto global e imagina o impacto local, né? Comunidades indígenas, os animais, a biodiversidade, tudo. Populações ribeirinhas. É a nossa responsabilidade, né? Está na nossa mão aí começar a virar esse jogo, né? Isso. Vamos seguir.
Bom, isso evidentemente vai provocar o quê, gente? Gigantescas ondas migratórias, né? As chamadas migrações climáticas. Até 2050, a gente tem a estimativa aí de entre 200 milhões e 1 bilhão de refugiados climáticos. 2050. Tá? A gente não está falando ainda dos cenários mais graves, gente. 2050, a gente está trabalhando com essa, né, com essa mudança considerada mediana, tá? Está falando do mediano. A cada grau de aumento da temperatura média global, a projeção é que cerca de 1 bilhão de pessoas devem se ver forçadas a migrar devido à inabitabilidade de seu território. Então, 2 graus, 2 bilhões, 3 graus, 3 bilhões, é mais ou menos essa conta, tá? Bem grosso modo, tem muitas incertezas em torno disso, tá? Mas, muitos debates, mas é por aí, a gente tem uma questão de ordem de grandeza, né? A gente já está falando de bilhões, né? Se a gente vai caminhando para os piores cenários, né? 3, 4, vamos falar disso agora, encaminhando para o fim, tá? Vamos mais um pouquinho, a gente consegue mais um pouquinho. E aí também, gente, óbvio, né? Situação de escassez de recursos, né, significa competição, né? Escassez, competição por recursos, conflito, né? Guerras dentro de estados, guerra entre estados, né? Resistência a processos migratórios, né? É um mundo muito provavelmente, né, será extremamente conflituoso, violento, né, um cenário de crise climática do curso que nós estamos. Tá? Pode seguir. Tá? Isso aqui mostra o último relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que mostra para a gente as projeções. Só para a gente entender muito assim rapidamente, tá, gente? Os números, para a gente se familiarizar com isso. Os cenários mais otimistas, tá? O mais otimista deles chega a 1,4, que é aquilo que o Acordo de Paris de 2015 dizia, não ultrapassar 1,5 é o ideal, é a meta. Tá, mas se não der, pelo menos não ultrapassar 2. Tá? Essa foi o resumo da ópera do Acordo de Paris. Os mais otimistas é esse, tá? Que a gente chega em 2100 a 1,4 ou a 1,8. Praticamente todos os cientistas do clima, gente, vão dizer para vocês assim, olha, isso aqui ninguém mais acredita. A gente vai ficar nisso aqui. A gente está caminhando para algo em torno desse 3,6. Tá? 3,6. Ou seja, se a gente fizer as mudanças que a gente está fazendo meia boca, que é o que a gente está fazendo, algumas mudanças mais ou menos, a gente está caminhando para isso. 3,6. E cumprir algumas promessas, né? Para isso. Se não fizer nada, é o business as usual, né? É o não mudar nada de nada, dane-se acordos, não chuta o balde, né? A gente chega ao pior cenário, que é aquele de 4,4, 2100, entre 2081 e 2100. Tá? A gente entender aqui. Isso, pode passar o próximo, são as projeções médias, estimativas centrais, né? Então, isso pode ser pior ou um pouquinho menos pior. Eu não vou dizer melhor, porque todos são ruins, tá? Mas é isso que a gente vê aqui nesse, né? Por exemplo, né, quando eu falo de 4,4 no pior cenário, ele pode chegar até 5,7. Né? A estimativa central é 4,4. Pode não, a variação muito provável entre 3,3 e 5,7, estimativa central 4,4. Só para a gente entender que existe um pouco de incerteza nisso, mas os dados daquilo que a gente observa, tipo assim, projetamos isso aqui lá nos anos 80, né? Os dados que se revelaram nos anos seguintes mostraram que tá certo, está funcionando, o modelo está ok, então podemos confiar. Tá? E os dados do passado, né? Os dados paleoclimáticos, enfim. Para a gente seguir, pessoal, mais um pouquinho, vamos fechar então aqui. Falar muito rapidamente, tá? Por que a gente também deve entender o que a gente está falando aqui, de por que é emergência, por que é gravidade, por que a gente fala de risco, de alto risco. Porque não apenas tem essas mudanças, né, que já não são lineares, mas a gente ainda tem um fator que traz uma grande zona de incerteza, que são chamados feedbacks climáticos. Tá? Vou falar bem rapidamente de alguns deles. A questão do albedo. Tá? Se a gente derrete gelo, o que acontece? O gelo é uma superfície clara, então ela é altamente reflexora. Ela é legal para a gente ter menos calor na atmosfera. Árvore, por exemplo, né, folhagem escura, ela
é legal que ela, quando está crescendo, absorve carbono, mas ela é escura, então ela retém o calor, mantém o calor na atmosfera, em vez de jogar para fora. Tá? Mais ou menos isso. O que acontece? Se o gelo está derretendo por causa do aquecimento global, a superfície refletora também está encolhendo, né? Ou seja, ao encolher, você tem você vai ter uma temperatura que vai aumentar ainda mais, porque, né, tem mais calor retido na atmosfera. Então, o que é feedback climático? É um ciclo de retroalimentação positiva, né? Positiva no sentido de que se auto-reforça. Então, menos gelo, né? Menos superfície reflectora, você tem mais calor, temperatura aumenta ainda mais, portanto, provoca mais derretimento, que, por sua vez, aumenta, né, a calor na atmosfera. Tá? Tem a questão aqui do permafrost, que é uma das questões mais graves, cerca de 20-25% do território do hemisfério norte é permafrost, é solo permanentemente congelado, que por baixo dele está retido enormes quantidades, toneladas e toneladas de metano, que é um gás cerca de 30 vezes mais potente que o CO2 para efeito estufa, numa curta média duração, 100 anos. Ou seja, se o permafrost, né, começa a derreter numa velocidade maior, ele já está derretendo muito pouquinho, é devagar, ainda é difícil de quantificar, mas se começa a acelerar esse derretimento, tá, significa metano na atmosfera, né, em quantidade cada vez maior, provocando uma aceleração do aquecimento global, por sua vez, provoca a aceleração do derretimento do próprio permafrost, mais metano, mais derretimento, feedback climático positivo. Tá? Gente, por que isso aqui é tão assustador? Porque isso nos coloca o seguinte: a partir de um certo ponto, foge do nosso controle. Mesmo que a gente zere as emissões, mude tudo, faça algo absolutamente revolucionário, a partir de um certo ponto o clima entra num mecanismo de retroalimentação que joga a Terra numa trajetória de aquecimento incontrolável. Tá? Esse é o ponto aqui que faz o cientista do clima perder o sono. Que você fica além do controle da ação humana. Tá? Pode falar da Amazônia, né? Por exemplo, a Amazônia é a mesma coisa, florestas tropicais, né? Quando você está queimando floresta, você está despejando mais gás carbono na atmosfera, né? Retroalimentação. Aquece mais, queima mais facilmente a floresta, mais gás carbônico e assim por diante. A gente já está vendo isso acontecendo. Tá? Pode seguir. Então, a gente tem alta de retroalimentação e efeitos cascata, ou seja, que uma coisa pode levar a outra, desencadear a outra, e outra e mais outra, né? Até um ponto que isso se torna irreversível. Pode seguir. Isso aqui mostra a conectividade desses pontos, né? Como tudo se conecta. Né? Aqui a floresta tropical, a Amazônia, você tem aqui derretimento, né, do Ártico, a gente tem aqui o permafrost, né? Mostra para a gente essas conexões, nos chamados tipping points, esses pontos de inflexão do sistema para um momento onde não tem mais volta. Tá? Não tem mais volta. Pode seguir. Aqui está mostrando, basicamente a mesma coisa, tá? Está em português, mostrando como as coisas estão, né, conectadas. Tá? Daí todo o perigo, né, desse sistema climático extremamente sensível, interconectado. Pode passar. Tá? Bom, e aí a gente chega à discussão do colapso, ou seja, né, a gente está jogando a Terra, né, com a possibilidade de se tornar inabitável, é disso que se trata, né? E aí eu acho que vocês podem responder com base no que vocês viram, né? Assim, a gente está falando de risco crescente, né? Por isso que movimentos climáticos, né, como liderados, né, pela juventude, a Greta Thunberg, né, falam de risco existencial, né? Porque a gente, de fato, está jogando com um risco de tornar o planeta inabitável para a nossa própria espécie. Né? Então, é um risco existencial que está em jogo. Pode passar? Tá? Eu não vou ter tempo aqui de detalhar nada disso, tá? A gente já estourou bastante tempo, agora que eu vi aqui, Roberto, desculpa. E pessoal que está acompanhando aqui, né, no fôlego, mas assim, a grande questão está rolando a transição energética, quer dizer, a gente está, tudo bem, está horrível a situação, mas a gente está fazendo uma mudança que tem que fazer,
Essa é a grande discussão, né? A gente está, pelo menos, se esforçando para isso, né? E aí a resposta é a seguinte, pessoal. Esse gráfico mostra que o problema é que, embora a gente tenha incorporação das energias renováveis, tá? Cada vez mais, de fato, tem um boom das renováveis, tá? Painel solar, né? As usinas de energia eólica. É verdade que isso está acontecendo? Sim. O problema é o aumento, tá, da demanda energética, ela é tão gigantesca, tá? Ela não para de crescer, que isso basicamente não arranha, tá, o sistema energético como um todo. Ou seja, cresce as renováveis? Cresce, tá? Mas a voracidade de consumo energético no planeta é tão grande que isso não modifica, né, as proporções. Tá? Então, a gente tem basicamente o tempo inteiro aqui, não baixa aqui de 78% da demanda é suprida por fontes fósseis, tá? Com exceção da passagem de 2008 para 2009, a crise financeira global e a crise da pandemia, o total de energia obtida através das fontes fósseis sempre aumentou entre anos consecutivos nas últimas 5 décadas. Tá? Em 2021, a geração elétrica por carvão bateu recorde. Então, assim, não está acontecendo transição energética. Não está acontecendo transição energética. Isso aqui é um fato fundamental para a gente entender a realidade das coisas, né? E não se iludir com... né? A tecnologia está vindo, ok, é muito, muito bem-vinda, mas tem um problema muito mais grave, muito mais complexo, né, de se enfrentar. Pode seguir. Tá? Aquilo que a gente já falou, né? Tem os acordos do clima e as emissões não param de aumentar. O problema não é só que não para de aumentar, gente. Assim, não apenas não para de aumentar, como a cada ano está aumentando, tá, em termos de velocidade. As emissões não só aumentam a cada ano, mas aumentam em velocidade. Tá? Então, vejam, desde o Acordo de Paris até agora, o aumento foi de 4,7%. Vamos olhar mais um período mais curto, 2017 2018, o aumento foi de 2,7%, é o maior aumento desde 2010. Né? Então, nada, ponto de vista assim, objetivo, cru, olhem para isso, né? Nos dá nenhuma razão para sermos otimistas diante assim, daquilo que o mundo organizado tal como está fazendo. Tá? Os acordos climáticos, a governança internacional, os países, as empresas estão caminhando para resolver a maior encrenca da história da humanidade. Essa é a questão. Né? Então, o próximo slide. E aí eu acho que justifica, tá? O título do texto, né? Fora da revolução não há salvação. Quer dizer, tem um sistema incapaz, travado, né? Incapaz de lidar com a situação da gravidade que a gente tem aqui hoje, tá? E só para dar uma escala aqui rapidinho, tá? Isso aqui não vai dar tempo, porque realmente estourou muito tempo, mas pode passar aqui. Isso aqui mostra para a gente, tá? A escala histórica aqui, né? Isso aqui vocês já viram. A concentração. Lembra que a gente falou que a gente tem 417 partes por milhão? Avança, né? Vejam, recua. Pode avançar, desculpa. Você recua não, recua no tempo, né? Aí você volta para trás, né? Olha aqui, né? Qual era o padrão anterior, né? O padrão aqui do Holoceno pré-industrial aqui. Ele está aqui em torno de 270 e alguma coisa, né? 270 alguma coisa partes por milhão. Tá? Esse era o clima, né? A concentração de CO2 que garantia esse clima legal, ameno. Agora avança um pouquinho. Vamos ver qual foi a última vez que a gente teve essa concentração na história da Terra. Tá? Essa concentração de gás de efeito estufa. Aí você volta para trás. Tá? A gente está falando aqui de 10 mil anos atrás, não é isso? 10 mil anos atrás, esse clima, tranquilo, tá? Baixinho. Pode voltar mais, pode, quer dizer, avançar. Aí você olha para cá, né? O nível atual, nível de 1950, vejam, recuamos já 800 mil anos para trás. Tá? A gente não passou aquele padrão ali de, no máximo, 300 partes por milhão. Foi um momento aqui foi um período de o máximo de aquecimento que a gente teve aqui, tá? Cerca de 400 mil anos atrás. 400, 300 mil anos atrás. Pode recuar mais um pouquinho no tempo. E aí isso aqui mostra, gente, que a gente está falando, tá?
na escala de milhões de anos atrás. Tá? A gente vai para cá, ó, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, a gente está falando cerca de 5 milhões de anos, tá? Atrás. A gente teve... Isso aqui o planeta era completamente diferente, tá? Oceanos elevadíssimos, tá? É absolutamente assustador. E os piores cenários, gente, se você olhar ali, né, para onde a gente está caminhando aqui, tá? Concentração que pode chegar a 1.000, tá? Partes por milhão, ou até 2.000 partes por milhão, a gente recua no tempo aqui 50 milhões de anos atrás. Tá? No pior aqui dos cenários, de 2.000 partes por milhão, recua a Terra a 200 milhões de anos atrás, é mais ou menos isso. Tá? É absolutamente alucinante isso daqui. É para mostrar para a gente o quão sensível é o clima, para a gente entender isso, botar na cabeça assim que não é brincadeira. Não, mas é só um pouquinho um pouquinho de gás na atmosfera. Olha a diferença que isso faz. Tá? Isso aqui não é brincadeira. Então, é extraordinário. Tá? Pode passar o próximo. Basicamente, gente, a gente está falando do jogar o planeta para o chamado hot house, né? É assim, é o planeta na trajetória Vênus. É isso, esse é o apelido científico para o que a gente está falando, tá? A Terra sair da órbita do padrão climático bacana que a gente, né, teve legado aqui ao longo da evolução geológica do planeta. Pode passar. Como se precisasse dar mais ênfase ao que o Sinuê está falando, né? Não é absolutamente desnecessário, mas o Sinuê falou em Vênus. Vênus, a gente sabe, é o planeta mais quente do sistema solar, tem uma camada atmosférica hiper espessa de nuvens, né? Dióxido de carbono, enfim, uma pressão atmosférica absurda. Quer dizer, claro, a gente não está falando de Vênus, mas está falando de um cenário... Isso é Armagedon climático, né? Essa é a ideia. É absolutamente preocupante, né? Pode passar. Esse aqui é ótimo. E aí é o seguinte, tá, gente? Para quem assistiu o filme Não Olhe para Cima, vai logo fazer essa associação. Vou deixar vocês lerem. Fala por si só, né? Sociedade, nossa, como é que reage a isso? Como é que nós reagimos a esse tipo de coisa? Termina essa conversa. Opa, será que ainda dá tempo de ver a minha novela? Quanto que foi o jogo, né? O jogo terminou Quanto que agora há foi o pouco. jogo? Quanto será que foi? Quanto será que foi? A gente tem muita dificuldade, num certo sentido, eu gosto da ideia de que, num certo sentido, todo mundo é negacionista. No sentido de que, psicologicamente, a gente não consegue sustentar o tempo inteiro isso que a gente está falando aqui. A gente precisa desacoplar, né? Então, como é que a gente lida com isso? Né? Uma sociedade que nos puxa o tempo inteiro para distração. É uma sociedade do espetáculo, uma sociedade de imagens, incessante, né? Como é que a gente age, como diz a Greta Thunberg, age como se o planeta estivesse pegando fogo. Porque está... se a minha casa... Age como se a sua casa, né, estivesse pegando fogo. Se a sua casa está pegando fogo, seu apartamento pegando fogo, né, você não vai esperar a novela terminar, você não vai terminar de assistir o jogo. O que você vai fazer? Né? Você vai reagir. Você não vai ficar também, né, com divagações, né? Você vai ser prático, vai fazer de tudo que você puder para resolver o problema, ou para minimizar o impacto, minimizar o dano. Né? Então, qual é a dificuldade? Né? Então, é isso que eu queria levantar para a gente pensar. Né? A gente não consegue agir assim, né? De acordo com isso. Tá? Próxima imagem, para a gente finalizar agora. Então, fica claro, né?
Porque o argumento, né, de que sem uma revolução, essa revolução pode ter muitos sentidos, né, mas substancialmente não adianta mudança gradual, tá? Porque a gente viu que o problema trata de uma urgência, tá? O que o Acordo de Paris 2015 projeta, o que o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, projeta para a gente é o seguinte: basicamente a gente tem que reduzir pela metade, 50% das emissões de gás de efeito estufa até 2030. A gente viu que cada ano está piorando a situação, não correndo para atingir essa meta, ou seja, cada vez mais colossal a mudança necessária, 50% em 2030. Zerar as emissões, chegar a emissões líquidas, ou seja, né, entre aquilo que eu capturo e aquilo que eu emito, tem que zerar em 2050. Isso é amanhã, em termos históricos, assim. Tá? Então, é colossal o desafio em termos de velocidade, de escala, porque a mudança tem que ser global, não adianta eu fazer o meu papel no meu bairro, na minha casa, né, e o resto do mundo fazer nada. Não adianta um país sozinho agir. É um desafio colossal em escala e em velocidade, né, e em profundidade. E por isso eu não vejo outra palavra melhor para chamar do que revolução. O que diz respeito não apenas ao sistema energético, que a gente viu aqui, tá? Porque tem a ver com padrão de consumo, tem a ver com organização social, né? Com a distribuição, pode passando, tem um monte de itens aqui para conteúdo, com romper com a ideia do crescimento ilimitado, né? Que é vigente no mundo capitalista que a gente tem hoje, diante de um mundo ilimitado, né? Romper com o descontrole do capital. O capital se move pelos mecanismos concorrenciais de uma maneira descontrolada. Ele se move no processo autoacumulativo, né? Então, como é que a gente concebe isso? Que o mundo está se acabando, nós estamos colocando em risco de extinção da nossa própria espécie, e um punhado de pessoas que detêm poder corporativo decidem isso para todos nós. Como é que a gente aceita isso assim? Ok? Né? Questão da democracia, né? Cadê o poder democrático de controlar como é que vai funcionar o processo produtivo? O que se produz, que quantidades, com que matriz energética, para que se produz, né? Que coisas, né? Todos, o desafio é colossal, tá? O que mais? Então, a questão do controle do processo produtivo é absolutamente fundamental, quer dizer, a gente tem que tomar as rédeas dessa locomotiva descontrolada que rumo para o abismo próximo, né? Puxar, pode finalizar aqui os itens, né? Puxar o que a gente pode chamar de um freio de emergência, né? Um freio de emergência. E aí eu gosto de aproximar isso, tá? Com a ideia, aquilo que no Espiritismo a gente traduz em termos de lei de amor, né? E de busca por melhores condições para o desenvolvimento da felicidade humana, a gente pode fazer várias aproximações com uma ideia ecossocialista, que traz a parte mais bonita, né, do ideário socialista, que é em termos de partilha, né, do comum, tomar as coisas como, não do ponto de vista privado, egoísta, individualista, né, no sentido de cuidar daquilo que é comum, mas com pensamento ecológico, ou seja, não é a questão apenas de pensar em termos de igualdade, que é mais, o problema é muito maior do que a questão da igualdade, né? Se a gente pensar só em termos de igualdade, o problema não está resolvido, é só olhar para o que a gente teve de experiências supostamente comunistas, né? Enfim, né? Que tinha algum tipo de inspiração numa ideia socialista, e do ponto de vista ecológico, foi um desastre, pega a União Soviética, foi isso. Então, a gente tem uma questão central aqui, que é ligar essas pontas que às vezes parecem muito separadas, né? A questão ecológica, a questão econômica e a questão religiosa. Religiosa por quê? Porque, quando fala capitalismo, a gente não é economia, né? É modo de existência, a gente tem que entender isso. A gente, quando está aqui, encarnado, a vida espiritual da gente também acontece aqui, né? Num certo sentido. Você não deixou de ser um espírito, a experiência que você faz aqui, ela é também espiritual. É espiritual utilizando das ferramentas materiais, que são também, né, de origem divina, é bom lembrar isso, né? Então, a gente deveria cuidar disso aqui com todo o amor, com todo o respeito, né? Honrar aquilo que a gente herdou, né?
E no modo de existência absolutamente consumista, irresponsável, né? Que foge a qualquer padrão de sobriedade mínima que a gente teria de ter, né, para lidar de maneira equilibrada, sustentável com o planeta, né, a gente precisa romper com isso, né? Então não dá, não cabe, né? Então tem que reconsiderar, né, e pensar que esse modo de existência, aí para finalizar, porque a gente falou no começo, né, nós já estamos muito mal, né, nós não estamos bem, né? A gente tem depressão, ansiedade, né? É uma epidemia, né? É uma pandemia, sem sombra de dúvidas, né? As pessoas não vivem felizes. Como é que a gente acha que está ok esse modo de existência? Isso não pode estar sendo, não pode estar bom. Então, última palavra, sofrer com o mundo, sentir essa dor de maneira compartilhada, né? Para fechar aqui, é um elemento fundamental, mas não parar por aí, ou seja, usar dessa angústia existencial para fazer a mudança necessária, a transformação necessária, a revolução necessária, né? Nos conectarmos uns com os outros, nos reconectarmos com a natureza e fazermos a mudança urgente que tem que ser feita, né? E aí eu termino por aqui. Eu tomei muito tempo de vocês, eu peço mil desculpas, porque foi realmente, extrapolei bastante aquilo que foi combinado. Imagina, não, não, não. Tá? E agradeço a paciência. Tá ótimo, irmão, tá ótimo. É mais um despertador, né? Mais um despertador que berra no nosso ouvido ali de manhã cedo na cama para a gente acordar e repensar o nosso modo de vida, consumo, repensar compaixão, solidariedade. Olha, só temos a agradecer. O cenário é apocalíptico, é muito difícil. Eu fico me colocando no lugar da Sinuê, que está fazendo, está levando essa mensagem adiante a todos os cantos aí. Não é fácil, né, meu irmão, dar um recado como esse. Eu me coloco, eu visto os teus calçados e me aperta o pé. Não é fácil, mas a gente tem que levar esse recado adiante. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É a vida de filhos, netos e nós mesmos, né? Se a gente tiver a felicidade de encarnar aqui de novo no mundo de regeneração, tá tudo em risco, né? Olha, só tenho a agradecer, assim, não é? Uma alegria muito grande e vai ser uma alegria de novo compartilhar com você a mesa, levar esse recado adiante lá no Congremov em novembro, que estão todos convidados, vamos divulgar aqui nas redes do Amigo Germano para que participem. No Congremov vai se falar sobre vários temas que dizem respeito à nossa vida no planeta. E, meu amigo, eu só tenho a agradecer, não se preocupa com o tempo, não. Isso é assunto que é prioridade zero. A gente tem que dedicar todo o tempo do mundo para ele, sem limites, não tem jeito. Então, assim, nós te agradecemos, não se desculpe não pelo uso do tempo. Poderíamos ir muito mais adiante, né, para traçar ideias, enfim, maneiras, né, de fazer essa revolução. Eu concordo contigo, pessoalmente, concordo contigo. Eu acho que fora da revolução de hábitos, de virtudes, de pensamentos, não tem jeito, não tem solução. Meus amigos, Patrícia, Trícia, Elane, o Mário, Carol, Carlise, fiquem à vontade para dar um pitaco, trocar uma ideia com o Sinuê. Eu sei que o papo foi forte, foi denso, mas absolutamente necessário. Pati, fique à vontade, minha amiga. Então, também agradecer, né, o Sinuê pela disponibilidade de vir aqui apresentar esse tema. Que a gente ouve esse monte de dados, de informações, e a gente fica bem assustado, né? Mas, na verdade, assim, eu sou bióloga e eu já venho ouvindo isso desde o início da minha carreira, né? E a impressão que eu tenho é a que você passou. As coisas não mudam, elas só pioram, né? Mas aí, assim, trazendo um pouquinho, assim, a doutrina espírita para dentro dessa questão toda, que é uma questão nossa, urgente do nosso dia a dia, né? Eu fico sempre me imaginando assim, o planeta ele foi criado, né? Ele foi criado por espíritos superiores, encabeçado por Jesus Cristo, que é o governante da Terra.
Isso tudo que a gente ouve da doutrina. E eu fico imaginando assim que esses espíritos superiores, eles não deixam a coisa tão solta assim, que a gente não... que a gente possa, crianças como nós somos, possamos destruir tudo sem ter uma supervisão, sem ter uma orientação. A gente está aqui num ponto muito pequenininho, né, olhando o que está acontecendo agora. E a gente vê que a gente precisa de uma revolução, a gente sabe disso, que é o nosso modo de vida, que essa extinção é a única que está sendo causada pelo ser humano, mas já existiram outras, então essa agora é uma que é causada pelo ser humano, que é o ser humano que pode reverter isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que a gente está sendo tutelado de alguma forma, é só que a gente não está conseguindo ver tão bem essa tutela. A gente tem pessoas como você, como a Greta Thunberg, como tantos outros ativistas, né, que estão o tempo inteiro bombardeando a humanidade com essas informações e tentando abrir os olhos da humanidade. E cada vez mais, eu tenho a impressão, né, que cada vez mais tem pessoas que estão se unindo a essa causa. Se isso não seria já o direcionamento também dessa tutela, desses espíritos superiores. Eu queria que você me dissesse um pouquinho assim, com o teu background da doutrina espírita e isso tudo que você tem agora, o que você sente? Se é o mesmo conflito que eu estou sentindo ou não? Esse é o problema-chave para a gente, assim, como espírita, como toda pessoa que acredita num processo teleológico, né, ou seja, que há um sentido desse desenvolvimento, né, a nossa vida aqui não é, digamos, um acaso, um passeio aleatório e há uma espécie de plano de natureza divina, né? E a gente tem uma leitura própria disso, né, nos termos da literatura espírita e de algumas indicações que as bases doutrinárias nos dão. Como é que eu vejo isso? Né? Eu vejo que é um problema bastante complexo, porque, por um lado, a gente tem a questão do livre-arbítrio, né, que é a ideia de que quanto mais a gente se desenvolveu, né, enquanto espécie, né, a nossa razão, os avanços que a gente faz com isso, né, ele nos aumenta a capacidade de compreensão, e por isso a tomada de decisões, né, ela com base no livre-arbítrio, né, ela se torna também cada vez mais responsabilizável, porque a gente compreende cada vez mais as questões, e, portanto, nós somos cada vez mais responsáveis pelos nossos próprios atos. Do mesmo modo como uma criança é um pouquinho responsável, né, para algumas coisas, não tem capacidade de compreensão plena de uma série de outras coisas, porque não pode ser responsabilizada plenamente, né, como uma pessoa adulta, né? E a evolução, eu enxergo mais ou menos essa brincadeira aí, né? Só que, como você disse, na verdade, existe a vida espiritual, ela não está limitada a isso aqui, né? Espiritual, de uma espiritualidade superior, de espíritos que se responsabilizam também, né, pelos processos de transformação, de evolução, entram nessa conta. O problema é como é que isso se equaciona, ou seja, nosso livre-arbítrio, por um lado, e de outro lado, responsabilidades compartilhadas, né, mas de alguma maneira tem que nos deixar uma margem de responsabilidade, né? Assim, né? Tá com vocês aí. Acho que tem inúmeros mecanismos, né? Quando a gente fala providência divina, né? Providência divina, como é que ela aparece? A gente pode entender ela, primeiro, numa ponto de vista de que todo mundo participa de alguma maneira da consciência divina, né? Aquela ideia de que a gente tem uma centelha divina em cada um de nós, é a nossa consciência, inclusive, que garante que os mecanismos das leis morais funcionem, porque nós aplicamos a nós mesmos, no fundo, né? São os nossos, enfim, processos de autocorreção, né? Se não tivesse essa conexão com um aspecto divino em cada um de nós, isso seria totalmente exterior a nós.
seria violento, né? Então é interessante a gente pensar isso. Então, por um lado, existe isso, né, em cada um de nós. Eu acho que essa capacidade de acender uma consciência e fazer e agir conforme ela, né? Isso para tudo, inclusive, né, diante da responsabilidade planetária, diante do destino do planeta. Outro aspecto são os planejamentos reencarnatórios. Você pode pensar assim, por que determinado líder, né, aparece com uma determinada consciência, uma determinada atitude. A gente pode chegar nisso, uma mãozinha da espiritualidade superior, tranquilamente. O problema para mim é o seguinte: isso por si só garante que não vai sair dos trilhos, né? Se a gente pensar, como você mesma disse, né, que o planeta já passou por várias extinções, me parece que a visão cósmica divina, a nossa existência aqui é um estalo de dedos, né? O planeta Gaia brinca com, né, digamos assim, brincou de mudar a sua composição bioquímica, fez várias experimentações, de repente se desenvolve a vida. Olha que interessante, né? O processo evolutivo, né? Você como biólogo compreende muito melhor que eu, né? Mostra isso, né? A diversidade de espécies, umas que dão um beco sem saída, outras, né, dão outras ramificações. É incrível, é uma aventura, como diz o Ayrton Krenak, é uma dança cósmica, né? Muito menos linear, como a gente costuma pensar na nossa visão muito ocidental. Então, pensando isso, acho que não tem nada garantido, assim, em termos de essa ideia que a gente acalenta, né, de que estamos rumando para um mundo de regeneração. Infelizmente, ela acaba perdendo o potencial de profecia autorrealizável, né? Isso é uma coisa interessante. Eu, como estudioso de história das religiões, percebo isso, né? A dimensão política das profecias, né? Das apostas de transformação que vários profetas trouxeram ao longo da história da humanidade, né? Ela tem um potencial de fazer acontecer, né? Porque aquela mensagem se dissemina e as pessoas mesmo, elas acalentam, né, aquele ideal e elas fazem acontecer, né? O problema é que, ao mesmo tempo, você pode ter, por um outro lado, o efeito oposto, o efeito de acomodação, ou seja, se está tudo resolvido, então, ok, né? Alguém vai dar um jeito. E aí isso se relaciona a uma série de concepções que não é só espírita e não é só religiosa. Existe, isso faz parte do processo lá desde os tempos do iluminismo, né? A aposta no progresso, a aposta no ser humano como ser dotado de razão, universal, capaz de progredir e progredir e progredir indefinidamente. Isso nos deu muito otimismo, e isso hoje se aparece sobretudo do ponto de vista tecnológico, né? Toda a tecnologia vem para melhor e ela sempre vai resolver, de alguma maneira, os nossos problemas, nossos impasses, né? A visão elitista que predomina, isso não é só da parte da elite econômica e política, por parte da não elite econômica e política, a visão de que alguém vai resolver por nós. Então, os líderes mundiais vão ser responsáveis, eles vão resolver. Não é possível que alguém inteligente não vai deixar as coisas, em algum momento não vai fazer o que tem que ser feito. Não é possível que quem detém aí, né, o poder econômico maior não é capaz de fazer alguma coisa inteligente para resolver essa parada. Não é possível que, com toda essa inteligência, os cientistas, os tecnólogos, não é possível que não vão sair dessa enrascada. Então, existe uma confiança muito grande, uma dificuldade de digamos, romper com isso que, no fundo, nos desempodera profundamente, porque daí a gente realmente se desresponsabiliza, né? E a gente deixa de observar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de dado. Peraí, mas estão fazendo acordo desde os anos 80 e não está resolvendo, então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Aí eu acho que é por isso que eu trago a conversa para esse lado, porque eu não acredito que a gente tenha a menor chance, né, de sair dessa a maior
problema da história da humanidade, né? E, infelizmente, ele arrastando, né, bilhões e bilhões de seres vivos junto com a gente. Qual é o problema, né? Tem que sair desse impasse, né? Superar essas concepções num tempo sem precedentes, assim, fazer alguma coisa colossal. Precisa de todos, né? A gente precisa, para dar um número, a gente precisa plantar aqui mais de 1 trilhão de árvores no planeta. Precisa reflorestar o mundo. Tá? Precisa mais do que o território dos Estados Unidos, tá? Para poder ter captura de carbono, para poder chegar naquela meta. A gente precisa reconfigurar todo o sistema alimentar produtivo, né? A questão da agroecologia, agroflorestas, permacultura, tudo isso tem que estar na ordem do dia como coisa central. Isso não entra nem no debate eleitoral. Então, assim, eu acho a situação muito crítica. O que me dá alguma esperança, assim, baseada em história, é que a história nos surpreende. Muitas grandes transformações foram feitas sem ninguém prever. Tá? Exceto alguém que, sei lá, chutou alguma coisa e bateu, né? Que nem... muitas coisas aconteceram assim. E coisas muito grandiosas já foram feitas em muito pouco tempo. Isso é as grandes guerras, por exemplo, né? A mobilização de massa, recursos, né? Quando as coisas precisam ser feitas e todo mundo leva muito a sério, as coisas são feitas, as pessoas são capazes de fazer coisas extraordinárias. Mas tem que ter um despertar global para isso. Tá? Então, é possível? É possível, mas, como eu disse, né, na minha opinião, sem revolução, não vai. Você ainda consegue ter esperança. Isso já é uma boa coisa. Não, precisamos. Precisamos manter, sim. E levantar a bandeira da revolução. Assim, do ponto de vista de biólogo, tá? É mais uma extinção em massa, é mais uma revolução que vai acontecer no planeta, independente do ser humano, mas a gente tem muito olhar antropocênico. A gente quer o homem no centro das coisas, né? E o biólogo, ele pensa nos outros. Então, há uma grande extinção de espécies, mas outras espécies aparecem. Não é o fim de tudo, né? Não. E nós, não é o fim de tudo. Mas a nossa forma de vida atual, ela não conseguirá, se a coisa não, né, melhorar, em breve, em muito pouco tempo, a nossa forma de vida atual não vai conseguir permanecer aqui. Só que nós somos espíritos. Então, haverá uma outra forma de vida capaz de permanecer. Do ponto de vista de biólogo, pensando, né? E só assim, deixando assim, uma pulguinha atrás da orelha. Sim, pulgões. Não, eu acho que é um ângulo válido e ele nos traz, né, tem outras formas também de trazer esse tipo de alento. O budismo traz também perspectivas assim, de uma compreensão de o samsara, né? A gente é uma coisa imperfeita rodando a roda da imperfeição. Mas, assim, aí eu trago também, assim, a lei de conservação, quer dizer, e a responsabilidade. Então, assim, também a gente pode pensar em termos de causa e efeito, karma, enfim. Olha o tamanho do estrago. São milhões e milhões e milhões de anos para conseguir fazer isso aqui. Tá? Aí a gente surge e em centenas, tá? Em pouco mais de 100 anos, a gente consegue liquidar a obra de milhões e milhões e milhões de anos de evolução da vida. Isso é alguma coisa, assim, eu acho, de uma responsabilidade imensa. Então, assim, a questão principalmente, assim, o que eu faço com isso? Quer dizer, se eu sei disso, como a minha casa está pegando fogo e não, tudo bem, porque vou deixar meus filhos, a família toda morrer, porque nós somos espíritos, né? Fazendo um pouco a analogia, assim. Vamos deixar todo mundo sofrer, morrer, aniquilar essa experiência, né? Porque vai ter uma próxima, né? Então, estou forçando aqui o outro lado do outro ângulo, né? O ângulo da responsabilidade. Então, assim,
Isso é um outro ponto, né? Não é um meteoro que cai e pum, acabou tudo de uma vez. Como no filme, né? O Não Olhe Para Cima. É um processo de progressiva degradação. O colapso não é um momento agora, ele é um processo. Esse processo envolve muito sofrimento. Né? Então, isso eu acho que é um outro ponto que a gente tem que tratar. Assim, a gente está falando de um processo de degradação, de sofrimento crescente, né, nos mais diversos âmbitos, né, imagine conflitos, guerra, violência, escala cada vez maior, a falta de acesso a coisas básicas, né, é disso que está falando. Então não é um momento, é um processo de muito sofrimento. Eu acho que isso tem que nos tocar, né, senão a gente perdeu nossa também, a gente pode se afastar, eu acho que é importante ter a compreensão cósmica, mas se a gente perder a dimensão do nosso sentimento, né, da solidariedade, do amor uns pelos outros, né, e querer uma vida propícia à felicidade e não ao sofrimento, a gente vai encarar com muita gravidade. Né? O difícil é o equilíbrio disso, né, o equilíbrio emocional, eu acho. Sim, isso, esse é o ponto. Eu acho que é por isso que é importante esse tipo de informação que você traz para as pessoas e debate, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir crescer. Pode ser que a gente não consiga fazer a revolução, né? Mas a gente vai conseguir aprender alguma coisa, né? E com isso a gente vai conseguir melhorar. Isso aí. Vamos lá, vamos com esperança. Tomar as rédeas da situação e fazer a nossa parte. Vamos lá, tem jeito, ainda tem jeito. O juiz já levantou a plaquinha da prorrogação, né? Faltam poucos minutos, ainda tem alguns minutos, Isso. mas vamos lá. Imagina que é um 7-1, tá? Mas que milagrosamente o juiz deu aí 10 minutos de acréscimo. Isso. E a gente tem que agora fazer uma coisa fenomenal. A gente vai virar esse jogo nos acréscimos. É isso. É isso aí, é uma boa figura. É isso aí. Trazendo a analogia do futebol, né, que sempre é interessante, viradas espetaculares já aconteceram nos últimos... Mas é aquilo que o Barcelona fez, aplicou. Isso, quem acompanha futebol. Isso, viradas espetaculares acontecem. Então vamos manter a esperança e fazer a nossa parte. Meus amigos, minhas amigas, olha, já estamos longe aqui no horário e o papo é importantíssimo. Por mim, iríamos ainda conversando muito mais, mas acho que vamos pedir aí as palavras finais aí do Sinuer. Sinuer, a gente te agradece muito. E olha, eu aqui, e falo por todos aqui da MAV, do amigo Germano, a gente deseja a ti muita energia, muita resiliência para continuar levantando a voz. Nós vamos ajudar nessa, tá? Nós vamos ajudar a levantar a voz. Não vai ser sozinho. Nós estamos juntos nessa. Mas que tenha força, né? Porque não é fácil dar esse recado. Não é nada fácil. Isso tem um preço. Eu falo por mim, tem um preço emocional, tem um preço de energia física, mental para isso. Então, olha, de coração, em nome de todo mundo aqui, tenho certeza, te desejo muita força e saiba que você não vai estar sozinho, nós vamos estar nessa aí junto. Nós vamos estar nessa junto, levantando a voz em nome dessa revolução para aproveitar esses minutos finais e virar esse jogo, fazer uma virada épica. Nós temos condições para isso. Temos condições. Vamos manter a esperança. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí, Elane, Carol, o Mário teve que sair, a Carlise também. Paty, obrigado pela Trícia, pela interação, de coração. E esse vídeo vai para o ar em breve no nosso canal do YouTube, vai ser editadinho lá, bonitinho, vai ser compartilhado, vai ser tratado, vai ser estudado, vai ser recompartilhado. Vamos comentar em cima, vamos fazer podcasts em cima, que no Amigo Germano a gente tem o trabalho de fazer podcasts, palestras nessa área, com essa temática. Nós vamos repercutir muito essa partilha da noite de hoje. Então, meus amigos, que Deus abençoe a todos nós, nos dê energia para virar o jogo nesses minutos que faltam. Esperança, sobretudo.
Gratidão a todos vocês e vamos em frente. Sinue, até a próxima. Nos vemos no Congremove. Nos vemos em breve. Muito obrigado, gente. Só agradecer mesmo, né? O fôlego para vir chegado a essa hora, já tarde da noite, em Portugal ainda mais, né? Então, gratidão aí pela força e que a gente continue o contato para caminhar junto. Muito obrigado mesmo. Isso aí. A caminhada é conjunta, é isso aí. Obrigado, gente.